Há momentos em que você sente que a sua vida não começou exatamente no seu nascimento, como se existisse uma espécie de chamado silencioso por trás das suas escolhas, dos seus medos e até das responsabilidades que chegam cedo demais. Talvez você tenha a impressão de carregar um peso que outras pessoas não entendem, ou de viver provas que se repetem com uma insistência estranha. E no fundo, fica aquela pergunta guardada: por que eu sinto que preciso cumprir algo maior, mesmo sem saber nomear? Hoje, você vai olhar para isso por um ângulo espiritual, sereno e firme, sem superstição e sem fatalismo. E sim, vamos usar 4 signos: Capricórnio, Escorpião, Virgem e Aquário, como símbolos iniciais, apenas para abrir essa compreensão. Depois eu explico melhor o porquê. Se você é de Capricórnio, talvez reconheça uma maturidade precoce e uma vida marcada por dever, estrutura e cobrança interna. Se você é de Escorpião, talvez se identifique com ciclos de ruptura, intensidade emocional e recomeços que mudam você por dentro. Se você é de Virgem, pode sentir um impulso constante de ajustar, melhorar, servir, cuidar e corrigir, muitas vezes sendo mais duro consigo do que com qualquer outro. E se você é de Aquário, talvez carregue uma sensação de não pertencimento, de visão ampla e de inquietação diante de padrões que parecem ultrapassados. Não estou dizendo que isso define você de forma rígida. Estou dizendo que esses 4 arquétipos ajudam a nomear sensações que muita gente sente, mas não consegue explicar com clareza. Agora preste atenção no mais importante. Se você não é de nenhum desses signos, isso não te exclui de nada. A proposta aqui não é criar um grupo especial, nem sugerir que apenas alguns tenham missão espiritual. A missão reencarnatória é um fenômeno mais amplo, ligado a compromissos assumidos antes da encarnação, e pode se manifestar em qualquer pessoa, em qualquer signo. Esses 4 aparecem como uma linguagem simbólica didática para facilitar o reconhecimento de certos padrões. Para os demais signos, existem outras explicações espirituais possíveis dentro dessa mesma lógica de compromisso e aprendizado, porque o ponto central não é o rótulo, e sim o que você vive por dentro. Tendências, provas recorrentes, senso de responsabilidade e inclinação ao serviço. Talvez o seu conflito tenha sido justamente oscilar entre achar que está exagerando e sentir que está ignorando algo importante sobre si. Você pode ter tentado explicar tudo como traço de personalidade, trauma, coincidência social ou simplesmente vida difícil. Só que algumas experiências não se aquietam com explicações rasas. A responsabilidade acima da média, a sensação persistente de não pertencimento, a intuição de que existe algo a cumprir, os desafios repetitivos que parecem tocar sempre o mesmo ponto da sua alma. O que você vai entender daqui em diante é que, dentro da visão espírita amplamente difundida por Chico Xavier, a encarnação não é um acontecimento aleatório. Ela pode ser um processo consciente e planejado. E esses signos, como símbolos, vão te ajudar a enxergar isso, com mais lucidez, mais sentido e menos vitimização. Quando você observa sua vida como uma sequência de acontecimentos soltos, tudo parece mais duro do que precisa ser. Um desafio vira castigo, uma repetição vira azar, uma dor vira prova de que algo em você falhou. Mas, dentro da visão espírita amplamente divulgada por Chico Xavier, existe um reenquadramento que muda o centro da sua interpretação. A encarnação não é um acontecimento aleatório, e sim um processo consciente e planejado no plano espiritual. Isso não significa um roteiro rígido, nem um destino fechado. Significa continuidade. Sua vida atual não é o começo absoluto
fruto de quem você é, mas uma etapa de uma consciência que já existia antes do corpo e que segue existindo depois dele. E quando você entende continuidade, aquilo que parecia sem sentido começa a ganhar lógica interior. Esse planejamento reencarnatório se organiza em torno de um objetivo central: evolução moral. Ele envolve reparação de experiências passadas, desenvolvimento acelerado de virtudes e, em muitos casos, compromissos de auxílio coletivo. Por isso, certas provas não aparecem como punição, mas como oportunidade escolhida com lucidez antes da descida ao corpo físico. A mudança acontece quando você para de enxergar a vida como algo que te acontece e começa a enxergá-la como algo que te educa por dentro. O que antes gerava revolta pode gerar entendimento. O que antes parecia injusto pode revelar propósito. E esse propósito não precisa ser grandioso ou público. Na lógica espírita, missão não é palco, é coerência moral com tarefas assumidas. E essa coerência começa no modo como você interpreta o que vive. Na prática, esse planejamento se manifesta como tendências inatas, inclinações marcantes e desafios recorrentes que parecem tocar sempre o mesmo ponto interno. Às vezes, isso aparece como responsabilidade acima da média, maturidade precoce, cobrança íntima ou a sensação persistente de não pertencimento. Em outras, como um impulso constante ao serviço, uma dificuldade real de ignorar a dor alheia ou um incômodo diante da injustiça. É aqui que entram os signos citados no começo: Capricórnio, Escorpião, Virgem e Aquário. Não como determinismo astrológico, mas como linguagem simbólica, arquétipos didáticos para reconhecer padrões de missão. Você vai entender melhor mais à frente como esses símbolos funcionam, sem misticismo superficial e sem superstição. E se você não é de nenhum desses signos, nada se perde. A proposta não é reduzir sua jornada a um rótulo, nem sugerir que apenas alguns nascem com compromissos. Qualquer espírito pode ter escolhido provas específicas, e para os outros signos existem outras explicações espirituais dentro da mesma lógica de compromisso evolutivo. O ponto central permanece: missão não é privilégio, é responsabilidade proporcional ao grau de consciência. Por isso, aquilo que você chama de peso pode ser, na verdade, um chamado ético. Aquilo que você chama de desajuste pode ser sensibilidade ao que precisa ser transformado. Aquilo que você chama de repetição pode ser uma lição que sua própria consciência decidiu enfrentar até consolidar uma virtude. E quando você entende isso, você deixa de se sentir perdido e começa a se sentir em processo. Você percebe os sinais primeiro no modo como certas responsabilidades te encontram antes mesmo de você buscá-las. Às vezes, ninguém te pede, mas você assume, você organiza, sustenta, resolve, segura pontas que não eram suas. E, por mais que tente relaxar, existe uma cobrança interna que parece vir de dentro, como se sua consciência não te deixasse viver no automático. Esse é um tipo de manifestação muito comum quando há compromisso. Não é uma superioridade, é um senso de dever que nasce cedo e insiste com o tempo. Você pode até admirar em outras pessoas a leveza de deixar para lá, mas em você isso não funciona por muito tempo. E quando tenta ignorar, algo em você se inquieta, como se estivesse se afastando do que veio aprender. Em outros casos, o sinal aparece na forma de crises profundas, rupturas e recomeços que parecem inevitáveis. Você não passa por mudanças superficiais. Quando a vida te vira do avesso, ela te obriga a renascer por dentro. Pode ser uma perda, um rompimento, uma quebra de padrão, um corte necessário que te força a encarar aquilo que estava escondido.
E o curioso é que depois da dor, você não volta a ser o mesmo. Há uma transformação real, como se cada crise fosse um convite a transmutar algo antigo, a romper um ciclo repetitivo, a abandonar um comportamento que já não serve. Esse padrão não precisa ser visto como punição. Ele pode ser o modo como a consciência cria oportunidades de libertação, quando a evolução exige coragem de mudar. Há também manifestações mais silenciosas que pouca gente percebe de fora, mas que você sente todos os dias. Uma delas é a autocrítica elevada, o impulso constante de ajustar, melhorar, organizar, cuidar do que está desalinhado. Você entra num ambiente e enxerga o que precisa ser corrigido, harmonizado, limpo, aperfeiçoado. E isso não é só perfeccionismo. Muitas vezes é uma inclinação ao serviço, um desejo sincero de ser útil, de aliviar o peso do mundo ao seu redor. Só que esse mesmo impulso pode virar cobrança excessiva, como se você nunca estivesse fazendo o suficiente. Quando há compromisso, o aprendizado é equilibrar, servir com humildade, sim, mas sem se destruir. O serviço, nesse sentido, vira caminho direto de crescimento moral. Outro sinal muito marcante é o sentimento de não pertencimento, como se você estivesse sempre um pouco fora do lugar. Você pode conviver, trabalhar, estudar, participar e ainda assim sentir que pensa diferente, que enxerga além do padrão, que não consegue aceitar certas coisas como normais. Isso pode vir acompanhado de inconformismo diante da injustiça, de uma visão mais ampla sobre a vida, de uma necessidade de renovação que te empurra a questionar e melhorar o que existe. Não é rebeldia vazia, é uma sensibilidade ao progresso, uma inquietação que não te deixa acomodar quando você percebe que algo pode ser mais justo, mais humano, mais consciente. Esse traço costuma aparecer como impulso de transformação coletiva, como vontade de fazer parte de algo maior do que os interesses imediatos. E juntando tudo, existe um padrão que fecha a compreensão, as provas recorrentes. Você muda de fase, muda de cenário, muda de pessoas, mas certos temas retornam, como se estivessem apontando para uma virtude específica que precisa ser consolidada. Às vezes é responsabilidade, às vezes é transformação, às vezes é serviço, às vezes é renovação. É aqui que os arquétipos de Capricórnio, Escorpião, Virgem e Aquário ajudam como linguagem simbólica. Eles não te aprisionam, apenas nomeiam tendências comuns de missão. E se você não é desses signos, a lógica permanece, porque os sinais não dependem do rótulo, dependem do que se repete, do que te chama, do que te amadurece. O que você reconhece em si é a pista mais honesta do compromisso que carrega. Você percebe os sinais primeiro no modo como certas responsabilidades te encontram cedo demais. Às vezes ninguém te pede, mas você assume, organiza, sustenta, resolve, segura pontas que não eram suas. E mesmo quando tenta descansar, existe uma cobrança interna que parece vir de dentro, como se sua consciência não deixasse você viver no automático. Esse padrão pode aparecer como maturidade precoce, senso ético intenso, dificuldade real de ignorar o sofrimento alheio e um incômodo quando você finge que não viu. Não é superioridade, é compromisso. Na linguagem simbólica que vamos aprofundar mais à frente, isso se aproxima do arquétipo de Capricórnio, ligado à disciplina e à estrutura, e também do impulso de Virgem, que busca ajustar e cuidar. Mas o ponto não é o rótulo, é reconhecer que existe um chamado por coerência. Em outros momentos, o sinal aparece como transformação forçada.
Crises profundas, rupturas, recomeços que não são opcionais. Você não passa por mudanças superficiais. Quando a vida te atravessa, ela te obriga a renascer por dentro, como se cada queda estivesse apontando para um ciclo que precisa terminar. Pode ser uma perda, uma separação, um corte, uma virada que te arranca de padrões antigos e te empurra para outra versão de si. E o mais marcante é que você não volta igual. Há purificação através da dor consciente, como se a experiência te pedisse transmutação, não só resistência. Na simbologia que vamos explicar melhor adiante, isso se aproxima do arquétipo de Escorpião, ligado à morte e renascimento interiores. E quando você entende essa lógica, a dor deixa de ser punição e começa a ser oportunidade de libertação. Há ainda sinais mais silenciosos e, ao mesmo tempo, muito claros: autocrítica elevada, desejo constante de melhorar ambientes e pessoas e uma sensação persistente de não pertencimento. Você entra em certos lugares e sente que algo está fora do lugar, não por arrogância, mas por visão ampla, como se percebesse que a vida pode ser mais justa, mais consciente, mais humana. Isso pode vir com inconformismo, pensamento à frente do tempo e dificuldade de aceitar padrões só porque todo mundo aceita. Esse impulso não precisa virar isolamento, mas costuma revelar compromisso com renovação coletiva, algo que a simbologia de Aquário representa muito bem. E mesmo que você não seja desses signos, a essência continua. Missões se mostram por padrões internos e provas recorrentes. O que se repete em você é a pista mais honesta do compromisso que carrega. Quando essas manifestações aparecem na sua vida, elas não nascem do acaso, nem são apenas traços psicológicos isolados. Dentro da visão espírita que sustenta este conteúdo, a raiz está no planejamento reencarnatório, a ideia de que o espírito participa antes do nascimento das escolhas que irão favorecer sua evolução moral. Isso explica por que certos desafios parecem tão específicos e insistentes. Não é punição, é compromisso. A consciência reconhece pontos que precisam ser trabalhados, reparação de equívocos, fortalecimento de virtudes, amadurecimento ético e organiza experiências compatíveis com esse objetivo. Assim, o que você chama de prova pode ser, na verdade, uma oportunidade escolhida com lucidez. E quando você entende isso, sua história deixa de parecer um conjunto de acidentes e passa a ser um processo educativo contínuo. A causa profunda, então, não está apenas nos eventos externos, mas no movimento interno que eles ativam. Missão espiritual não é privilégio nem destino glorioso, é responsabilidade proporcional ao grau de consciência. Espíritos mais lúcidos tendem a assumir tarefas que exigem esforço moral ampliado, e isso se manifesta como cobrança íntima, senso ético intenso e dificuldade real de ignorar a dor alheia ou a injustiça. É por isso que você pode sentir que não consegue simplesmente deixar para lá. Algo em você pede coerência. Os arquétipos simbólicos de Capricórnio, Escorpião, Virgem e Aquário ajudam a nomear esses processos: responsabilidade estrutural, transformação reparadora, serviço humilde e renovação coletiva. Não são rótulos fixos, mas lentes para compreender o tipo de trabalho interior que está em curso. Esse processo funciona como um ciclo de aprendizado. Enquanto a virtude não se consolida, as experiências tendem a se repetir sob formas diferentes, não por crueldade da vida, mas porque a consciência ainda está amadurecendo aquele ponto específico. Quando há assimilação real, o padrão muda, e isso afasta qualquer ideia de fatalismo. Nada está condenado a se repetir para sempre.
Sua resposta moral ao que vive é o elemento transformador. E mesmo que você não se identifique com nenhum dos 4 signos citados, a lógica espiritual permanece válida. Qualquer espírito pode ter escolhido provas específicas, e há outras explicações dentro do mesmo princípio evolutivo. O essencial não é o signo, mas o compromisso. E compreender isso reorganiza sua percepção com mais lucidez, menos vitimização e mais sentido. Quando você ignora esses sinais e trata tudo como acaso, a vida tende a ficar mais pesada por dentro. A responsabilidade vira apenas fardo, a crise vira apenas perda, o impulso de servir vira apenas exaustão e o inconformismo vira apenas solidão. Você pode até funcionar por um tempo seguindo no automático, tentando aguentar sem compreender, mas permanece uma sensação de desalinhamento, como se algo em você soubesse que está vivendo abaixo do que poderia. Não é ameaça nem castigo, é um efeito natural de se afastar do sentido íntimo do que foi assumido. E aquilo que deveria amadurecer não desaparece, apenas fica adiado, voltando depois em novas formas. Esse adiamento costuma aparecer como repetição de temas. O cenário muda, as pessoas mudam, mas a lição retorna tocando o mesmo ponto interno. Dever, transformação, serviço, renovação. Se a prova é responsabilidade, você volta a ser colocado diante do uso correto do poder e da perseverança moral. Se a prova é transformação, a vida insiste em te pedir ruptura de padrões e coragem para renascer por dentro. Se a prova é serviço, você reaprende humildade e equilíbrio para ajudar sem se destruir. Se a prova é renovação, você é chamado a ampliar consciência e agir com ética coletiva, sem se isolar. Os arquétipos simbólicos ajudam a nomear direções, mas a direção real é sempre interior. A virtude que precisa se consolidar para que o padrão mude. Quando você compreende o que está vivendo, as consequências se tornam construtivas. A mesma responsabilidade vira ferramenta de lapidação moral. A mesma crise vira oportunidade de libertação. O mesmo serviço vira caminho consciente de crescimento. E o mesmo não pertencimento vira sinal de compromisso com progresso e consciência. Missão, aqui, não é grandiosidade pública, é coerência ética diária com tarefas assumidas antes de nascer. E as escolhas que mais pesam não são externas, e sim internas. Endurecer ou aprender, culpar ou reparar, fugir ou ajustar, se anestesiar ou transformar. Mesmo que você não seja de Capricórnio, Escorpião, Virgem ou Aquário, a lógica permanece. Há outras explicações espirituais para o seu signo dentro do mesmo princípio evolutivo. O essencial é alinhar sua resposta moral ao que eleva, corrige, transforma e serve. O primeiro passo prático é parar de tentar adivinhar uma missão grandiosa e começar a observar o que a sua vida já está te mostrando com clareza. Você faz isso olhando para 3 coisas: o que se repete, o que te cobra por dentro e o que te chama ao serviço. O que se repete revela a prova, o que te cobra revela a virtude em construção, e o que te chama revela o tipo de compromisso que sua consciência pode ter assumido. Em vez de buscar respostas fora, você começa a organizar a leitura da sua própria experiência, com seriedade e serenidade, sem fatalismo e sem misticismo. A prática aqui é simples. Sempre que um desafio voltar, você pergunta: qual aprendizado moral isso está insistindo em me entregar? Essa pergunta muda sua postura de vítima para aprendiz. O segundo passo é transformar essa leitura em escolha interna consciente. Se a sua tendência é responsabilidade estrutural, você aplica isso não virando uma pessoa dura, mas praticando perseverança com equilíbrio, sustentando o que é correto sem se tornar pesado ou controlador.
Se o seu padrão é transformação e reparação, você aplica isso não resistindo às mudanças inevitáveis, mas aceitando o processo de purificação pela dor consciente, rompendo ciclos e escolhendo recomeçar com mais lucidez. Se o seu eixo é serviço e ajuste moral, você aplica isso servindo com humildade, sem se destruir na autocrítica e sem transformar ajuda em cobrança. Se o seu chamado é renovação coletiva, você aplica isso usando sua visão ampla para construir progresso moral, sem se isolar e sem se perder em inconformismo vazio. Esses 4 arquétipos, Capricórnio, Escorpião, Virgem e Aquário, funcionam como símbolos para você reconhecer direções e não para te prender em rótulos. O terceiro passo é lembrar, na prática diária, que missão não é status espiritual. É coerência ética com tarefas assumidas. Então, em cada situação concreta, você treina uma resposta moral mais alta. Quando surgir a vontade de desistir, você treina perseverança. Quando surgir a vontade de endurecer, você treina humanidade. Quando surgir a vontade de culpar o mundo, você treina responsabilidade. Quando surgir a vontade de se anestesiar, você treina consciência. Isso é aplicável no cotidiano, no trabalho, na família, nas escolhas pequenas, no modo como você trata quem depende de você e no modo como você trata a si mesmo. A prática não é acertar sempre, mas escolher com mais lucidez do que ontem, porque é assim que a virtude se consolida e o padrão deixa de se repetir. E se você não é de nenhum dos 4 signos citados, o método continua funcionando do mesmo jeito, porque o foco não é o signo, é o compromisso. Existem outras explicações espirituais possíveis para os demais signos dentro da mesma lógica de planejamento reencarnatório, reparação, desenvolvimento de virtudes e auxílio coletivo. Então o que você faz na prática é usar os símbolos apenas como apoio, sem determinismo, e voltar sempre ao essencial. Quais provas estão diante de você? Qual resposta moral elas pedem e que tipo de pessoa você está se tornando ao atravessá-las? Quando você vive assim, a sensação de confusão diminui, a vitimização perde força e surge um tipo de paz lúcida, a certeza de que sua vida não é um acidente, mas um processo. No fim, o que muda não é apenas a forma como você explica a sua vida, mas a forma como você se posiciona diante dela. Você percebe que certas dores não eram aleatórias, que certos pesos não eram injustiça sem sentido e que muitos desafios repetidos podem ter sido compromissos assumidos com lucidez antes da encarnação. Dentro dessa visão espírita, sua história deixa de ser um conjunto de acidentes e passa a ser continuidade, uma consciência em processo de evolução moral, reparação e desenvolvimento de virtudes. E isso não te coloca acima de ninguém, apenas te devolve o centro da própria jornada, com mais responsabilidade e menos confusão. Ao longo desse caminho, os signos que citamos, Capricórnio, Escorpião, Virgem e Aquário, entram como linguagem simbólica, como arquétipos didáticos para facilitar a leitura de padrões internos, responsabilidade estrutural, transformação reparadora, serviço e ajuste moral, renovação coletiva. Mas a integração mais importante é esta: o essencial não é o signo, é o compromisso. Qualquer espírito pode ter escolhido provas específicas e para quem não se identifica com esses 4, existem outras explicações espirituais dentro do mesmo princípio evolutivo. Os símbolos servem para você refletir, não para te prender. O que realmente confirma a direção é aquilo que se repete, aquilo que te cobra por dentro e aquilo que te chama a coerência ética.